Não há aqui nenhum pedido de quebra de rifes por ser advogado. Aqui é muito claro. É por envolvimento, em razão de suspeita de envolvimento em operações financeiras potencialmente irregulares relacionadas à União Brasileira de Aposentados da Previdência, Unibap, que já foi esclarecido aqui diversas vezes, que poderia ter, sim, relação com a assinatura de ACTs vinculados àquilo que o ministro e pai dele, na época, foi feito essa assinatura de ACT. Quer saber se houve envolvimento dele. Então, portanto, não há nada que se convoque algum advogado, apenas para ficar claro. Agora, o Partido Novo, esse sim é citado em RIF, aqui na CPMI, depois vocês vamos tratar também nesse assunto. Mas, presidente, aproveita aí esses 4 minutos que tenho para dizer a Vossa Excelência que a CPMI não pode ficar aqui no embate entre governo e oposição com alguém que é convidado para fazer este papel de fazer defesa do governo, porque isso pega mal para a CPMI. Fica parecendo mesmo a armação de uma pizza, um comentarista de assuntos sobre qual é a trajetória política que o país vive. É por isso que, de vez em quando, existem críticas da CPMI, porque ela vira um bate-boca com essa comprovação. Então, um deputado do governo, um senador, ele faz uma observação e aí quem veio convidado vai falar sobre aquela observação política que nada tem a ver com a CPMI. Eu acho isso engraçado para se fazer defesa do governo Bolsonaro. Mas se o assunto é governo Bolsonaro que ele foi, houve sim morte de 700 mil brasileiros e brasileiras durante a pandemia e foi por opção política, porque ali havia um negacionismo impressionante do governo Bolsonaro, negava vacina, receitava cloroquina, vocês se lembram? Tome cloroquina, tossia, dizia o pessoal podia sair para a rua que aquilo era uma gripezinha, isso tudo foi o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista da Constituição, desrespeito completo, vai ser preso, né? Não sabemos se é dia 13 ou 14, já tem aí uma aposta nas redes, se ele vai para Papuda dia 13 ou para Papuda dia 14. Porque tentou dar um golpe no Brasil, foi isso que o governo Bolsonaro fez. No que diz respeito à roubalheira do INSS, nada absolutamente foi feito durante o governo Bolsonaro, eu repito isso, nada absolutamente. O que se tentou fazer através de medida provisória, ela se encerrou terminando qualquer possibilidade de que o aposentado pudesse refazer se ele queria ou não continuar o seu desconto. Isso foi feito porque Jair Bolsonaro não vetou o que estava dentro de uma medida provisória que ele enviou, armando-se, portanto, tudo aquilo que possibilitou um aumento em massa de desconto de filiados. Um aumento em massa das entidades que receberam as CTs no governo Bolsonaro. A gente mostra o gráfico, eles dizem, mas o gráfico não tem número, tá os números aí ao lado do gráfico. Cada entidade ali, quanto que ela recebeu naquele momento, como é que aquilo cresceu. E eram todas as entidades que foram feitas naquele período. Ali é que há o crescimento vertiginoso. Prepararam para que a corrupção acontecesse. O azar deles é que entrou não a continuidade do governo Bolsonaro, que achava que ia ganhar a eleição. Achava primeiro que nem ia eleição ter, depois achava que ia ter golpe, achava que ia ficar no governo de todo jeito. Armaram tudo para roubar. O problema é que entrou o presidente honesto. E aí sim colocou o dedo na ferida. Pode dizer que é imprensa, pode sorrir, sorria mesmo, é o seu papel vir aqui para fazer sorriso e não explicar nada. É apenas isso que veio fazer aqui mesmo. Mas é isso. Portanto, o que foi feito foi exatamente isso. Hoje virou esse circo, ele vem aqui fazer defesa do governo Bolsonaro, mas explicar mesmo o que aconteceu, por que essas entidades fizeram o que fizeram, roubaram tanto, por que ele não foi lá na Polícia Federal e colocou a Polícia Federal para investigar, como o presidente Lula fez, por que não falou também na Advocacia Geral da União, na Controladoria Geral da União, por que não parou os descontos, por que continuou os descontos, por que deixou essas entidades essas de pilantragem, que não tinha nada a ver com aposentar, ter um decreto para fazer. Isso não se esclarece. Veio aqui fazer defesa do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro já é passado. Ele não vai voltar, vai ser preso. 27 anos de cadeia. Eu acho até pouco
pelo tanto que fez e queria acabar com a democracia no Brasil. Isso já está julgado. O povo brasileiro já derrotou Bolsonaro e foi o único que foi derrotado quando estava no governo. Tão ruim que foi esse governo. Muito obrigado. Olha, antes da